Whoa, 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 yeah, we are in the place to be, yeah, 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 yeah. Que bom, vocês chegaram até aqui, chegaram até esse momento. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é a construção dessa nova visualidade em cena. A gente vai começar a falar um pouco da prática, de como botar a mão na massa efetivamente, né? De como construir uma nova visualidade em cena. Então, muita gente já pensou isso antes de mim, antes de você, e muito provavelmente antes de todos os outros que eu vou mencionar daqui por diante. Então, a gente vai pegar um terreno muito fértil, a gente vai pegar um terreno já muito trabalhado e já muito bom para se pôr a mão na massa. Então eu aconselho que segure-se na sua poltrona, na sua cadeira, porque agora é bom você ter um capacete, porque vai vir pedrada. Vá lá, que hajam pedras e pedreiras para a gente continuar seguindo nesse morro. A gente vai falar agora um pouco sobre a questão da relação da monumentalidade. A gente pensa que talvez, se não fossem os mestres anteriores, a gente não estaria aqui, ou não chegaria aqui. Mas com certeza, sem o avanço das tecnologias digitais, o Wolfgang Gussmann não teria conseguido fazer esse trabalho, provavelmente. Porque tudo isso agora parte de um projeto elaborado através da ajuda e da aparelhagem de técnicas digitais e de como a gente pode chegar nessa precisão na montagem e na construção de um espetáculo tão bonito quanto esse, que é o espetáculo A Mulher Sem Sombra, que é uma ópera vienense, vista com olhos completamente diferentes hoje na atualidade. Ou mesmo do trabalho de Benny Montresor, que traz uma nova expressão usando bastante economia nas composições e composições trazendo grandes elementos, sintetizando toda a expressão e o significado do espetáculo. É claro que para fazer cenografia não precisa ser tudo grande, gigantesco. A gente está falando do teatro, e o teatro essencialmente é um ser humano que está falando com outro ser humano. É essa troca e essência da existência do teatro. Então, independente de escala, o que eu vou falar agora é um pouco sobre dois trabalhos com companhias com as quais eu acompanho, que essa relação de escala é colocada à prova. Essa primeira companhia que eu vou falar é a Cia das Flores, aqui de São Bernardo do Campo. A gente teve um primeiro trabalho no Flores Amarelas, que é esse primeiro espetáculo, e a minha preocupação era de colocar a cenografia sempre a favor da história, da narrativa. E havia um relato muito importante da questão da construção dessa figura da mãe apoiando o personagem que passava por uma transformação dentro de cena. Essa questão da transformação, que passava tanto pelo personagem quanto pela mãe, era representada por um elemento muito forte dessa narrativa, que eram as saias que eram usadas transformando os personagens o tempo todo. Então essa figura, com essa saia que era gigantesca, vira a tenda da própria casa que remete ao espaço da colheita onde eles estão trabalhando. Nesse segundo espetáculo, o espetáculo Flores Vermelhas, havia o elemento da água, com presença constante e como elemento de transformação dentro da história desses personagens. Então, a colocação desse varal, que depois virava pano de fundo e se transformava, e a presença desses tecidos também tinha uma outra importância na questão da construção da narrativa, onde a presença dos personagens que se lavavam e se sujavam com a água e com a lama representava um momento importante do espetáculo. Então a presença desses panos em varais trazia um elemento essencial
da construção de um espaço interior, de um outro lugar, que é não cidade, um espaço não localizado como urbano. E a Cia Canteiro, que é um grupo de jovens que se formaram no Fábrica de Cultura do Jaçanã e seguindo com esse trabalho fortíssimo, que fala sobre o cotidiano e as violências que eles passam no dia a dia dentro do espaço, do território deles, do Jaçanã. Então a gente tratou de tratar do chão, da terra, do trabalho, que é exatamente onde as relações de violência estão lá presentes. E a relação de transformação dessa mudança de violência é o florescer dos girassóis que buscam entre eles mesmos forças para seguir adiante. Então esta grande metáfora foi o que conduziu à construção do espetáculo inteiro. Já em seu segundo espetáculo, o Guapira, a gente vai tratar das questões de apagamento, das violências de memória, de renovar e relembrar o histórico tanto dos moradores do local, quanto também das memórias apagadas pela violência. Então esse trabalho a gente vai trabalhar também com os elementos da projeção, da história do Brasil, em contraponto às suas histórias pessoais, aos seus apagamentos e às suas violências. Vocês vão ver um trechinho agora do vídeo deles. Quando tu sabes esconder aquilo que te envergonha, quando tu escrever da vida que não come já nem sonha, até quando tira de mim pra que os seus se sobreponha. Eu sou Maria Guapira, eu sou Maria Penha, eu sou Maria da Graça, eu sou aquela que a desgraça a revista não conta. Quando chegamos lá então, a casa grande estremece, a cidade fica raízes, o espaço das famílias. Toda a gente se arrodeia, desacreditada, olhar. Não faço nem mal a ninguém, não tem mais quem queira provar. Não traço embaraço em seu caminho, não queira o meu atravessar. Viva Guapira! O processo de digitalização e de informatização, quando chega no teatro, através da evolução dos equipamentos de controle de iluminação cênica, de sonorização e com o uso de computadores também para a realização de outros trabalhos, começou a facilitar demais e produzir um resultado de aprimoramento das práticas cênicas, principalmente na cenografia e na iluminação e no som. Então isso também nos propiciou, e com a facilidade de aquisição de equipamentos, tanto de projeção quanto de iluminação e som, fez com que a gente pudesse trazer, mesmo para produções com menos recursos, com menos dinheiro, a mesma qualidade de efeitos práticos e de realização, tendo resultados até muito melhores do que produções até com muito mais dinheiro e muito mais recurso. Agora, pasmem. Essa evolução na cenografia só vai ser possível graças a uma mudança no comportamento das baladas. Com o surgimento de equipamentos cada vez mais baratos, as casas de shows, as casas de espetáculos e principalmente das baladas começam a adquirir equipamentos de projeção simplesmente para projetar videoclipes. E nisso surge uma figura chamada VJ. Os VJs ficavam passando esses videoclipes ou fazendo coletâneas e tudo mais. E com isso começou a exigir cada vez mais da técnica para fazer com que as coisas fossem mais naturais, mais bacanas. E começaram a surgir VJs que começaram a produzir softwares para poder passar esses vídeos de forma mais animada ou que acompanhasse os ritmos das músicas. Então nisso começaram a ser criados os primeiros videomakers das baladas e eles começaram a exigir cada vez mais dos equipamentos e desenvolver os softwares que hoje em dia a gente vai usar no teatro com mais naturalidade. Então parte da cultura clubber da década de 90, o legado dos softwares que utilizamos até hoje nas projeções mapeadas do teatro. E é claro, com tudo isso, o que tem de mais moderno, som, luz e vídeo, o teatro, a história.
vira mal barato. Com essa absorção dessa tecnologia que vinha das casas de shows e das baladas, a gente chega no teatro e na dança com especificidades completamente diferentes. E aí vai surgir o primeiro software voltado para a performance, voltado para o teatro, que é o software Isadora. Surge de um canadense, voltado para apresentações e espetáculos de dança da companhia deles. Vocês vão ver aí agora uma imagem que exemplifica a utilização do Isadora com a companhia dele. Aqui no Brasil a gente também não fica para trás. Surge também em meados do início dos anos 2000, também um software chamado Quase Cinema, também voltado para os videojockeys, mas que a gente usou e bastante utilizando em palco e utilização para teatro, para realizações ao vivo. Na sequência chega o VPT, que também facilitou bastante a nossa vida por ser um software voltado único e exclusivamente para vídeo e para edição, que possibilitava a gente poder operar e afinar as condições de projeção. Na sequência também o Modulate, mas chegou um pouco atrasado para a gente, porque era um software específico do Mac. Então, pouquíssimas pessoas no início da década de 2000 tinham aparelhos Mac e a um preço razoável, mas na sequência ele depois foi se popularizando. Até a gente chegar no MadMap, que foi uma revolução, porque ele começou a permitir que projeções mapeadas em objetos 3D e outras geometrias pudessem ser realizadas de forma muito mais dinâmica. Ainda na primeira década do ano 2000, a popularização do videomapping para aplicações comerciais começou a ganhar corpo e várias empresas começaram a utilizar em marketing. Mas a potencialidade extrema desses softwares vai chegar com a chegada do Arcaus, principalmente voltada para a execução ao vivo e videomapping, e com o Resolume Arena, que vai começar a associar outros elementos, como elementos de iluminação e elementos de som, trabalhando simultaneamente com o vídeo, com a videoprojeção. Muito da evolução dessas técnicas se deve às eventualidades, né? Principalmente na projeção, nas projeções arquiteturais, nas intervenções da cidade, né? Sendo aplicadas nas paredes, nos monumentos, e logo disso vai evoluir para as artes aplicadas, para as artes visuais, e seguindo também para dentro da dança e da performance. A gente vai seguir agora com um exemplo de uma companhia de dança de Curitiba chamada Cena 11, onde apresenta essa simultaneidade e a utilização dos recursos digitais, não só da projeção, mas também dos utensílios de captura, né? A fusão entre captura de imagem com simultaneidade, com a questão da relação do reconhecimento facial para a projeção. Então, nesse espetáculo, é bastante importante a presença dessa tecnologia e impressiona na qualidade do resultado e da fusão entre a sensibilidade do Alejandro Ahmed junto à produção dos bailarinos. E aí a gente chega na contemporaneidade. E aí é tudo ao mesmo tempo agora. Tudo expande de forma muito mais avassaladora. O compasso da evolução dentro das artes cênicas começa a passar por cima de tudo e de todos. Mas de uma forma positiva, claro. Uma forma a contribuir com a construção da sociedade e do homem. Então, depois de muito trabalho, depois de muito terreno arado, depois de muito terreno plantado, é hora de começar a colher. Mas o que fazer com esse fruto?
Para. Ok, em tempos normais estaríamos fazendo essas demonstrações no palco, mas esse é o palco que nos sobra. Então vamos ficar com as demonstrações em uma maquete. Fico devendo para vocês. O que o videomapping nos permite? Então, a primeira vantagem é projetar em planos com precisão, como vocês estão vendo nessa imagem aí. A gente não ter sobra, a gente não ter borda, a gente não ter vazamento, o que possibilita ter presença de atores ou de outros elementos que não sejam mudados pela luz do projetor. A segunda vantagem é projetar em recortes ou figuras geométricas complexas ou variadas, assim como esse círculo, através de máscara e aplicação de outras tecnologias, a gente ter uma precisão e vislumbre, assim como esse círculo que recebe a Lua. Projetar em transparências, criar simultaneidades, duplicar ou gerar outras projeções banhando mais de um elemento simultaneamente. Isto é importantíssimo para criar alguns efeitos ou sobreposição de efeitos em cena. Fazer junções geométricas e de transparências, fazer simultaneidades, projeções que possibilitam flexibilidade tanto de ação como modificação e mudança da geometria do espaço, tendo tudo programado. O avanço mais importante dos softwares de projeção mapeada é a possibilidade de fazer projeções em objetos tridimensionais, como esse que você está vendo agora. Tinha alguma outra coisa que eu tinha que falar sobre essa presença virtual, sobre Systtotem, sobre essa possibilidade de um mapeamento para simular pessoas? O que era mesmo que eu tinha que falar? Possibilita a poder falar comigo mesmo. E resolver alguns assuntos pendentes, né? Como aquela gravação que você tinha que fazer ontem. Vamos fazer amanhã. Vamos fazer. Maravilha. Tinha outra coisa sobre também como interface amigável. Ah, é isso mesmo, sobre interface amigável. Também como opositor. É vero. Multiplicidade de complexos geométricos, da possibilidade de projetar em objetos complexos tridimensionais, utilizando um ou vários outros projetores simultaneamente. Projetar holografias em suportes não visíveis, como esse do exemplo. A gente está projetando essa holografia de fogo sobre uma cortina de vapor de água, onde não é possível definir exatamente o suporte em que está sendo projetado.